paz do Senhor. Nós estamos, eu acho que todos que aqui estão, nós estamos sempre muito gratos a Deus, porque Ele permite que nós estejamos aqui. Nós não estamos aqui pela nossa vontade. Nós estamos aqui porque Ele criou em nós o desejo de estarmos buscando a Ele. E eu fico muito feliz de participar na igreja e com a igreja desses momentos de aprendizado. Eu acho que nós, todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor e que podemos meditar nela, nós crescemos de uma maneira enorme, de uma maneira muito grande. Nós crescemos na vida espiritual, nós crescemos inclusive diante do próprio Senhor. Então, hoje, para a nossa meditação, eu trouxe um texto, aliás, são dois textos. Eles não são ligados de uma maneira muito forte entre si, mas conforme nós formos meditando, nós vamos entender a ligação que eles têm um com o outro. O primeiro texto está no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, a partir do versículo 2. Eu estou incomodada com esse microfone, ele está falhando. Alguém podia ver isso para mim? Conforme eu abaixo, eu sinto que... Vocês estão sentindo que está falhando? Fica mais baixo? Sou só eu, então. A palavra, então, do Senhor diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a sua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles o dirão: achem-me, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, dá, pois a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, pois este disparatou com eles.
Aqueles homens, porém, nos vêm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinando contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua a Davi. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi disseram: com efeito, de nada me serviram ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Amém? Senhor Deus, tu és grande, é maravilhoso, tu és santo, benevolente, e o teu coração, Senhor, se enche com o amor que tens para nos dar. Que esse amor se derrame sobre nós, sobre cada um que aqui está hoje, Senhor. Que o teu amor e a tua graça, ó Deus, através da ação do teu Espírito Santo, fale a cada um de nós, e que todos possamos sair daqui, Senhor, crentes de que acima de tudo está a tua vontade e está os teus decretos. Que nós não fujamos a nenhum deles, ó Deus. Que nós não estejamos contrário a nenhum deles, ó Deus. Fale através de mim, ó Deus, se assim for permitido e se eu merecer. E trate em primeiro lugar, Senhor, o coração desta tua serva, para que eu possa ter humildade. Reveste-me, Senhor, com teu manto, para que essa humildade, Senhor, possa ser sentida nas minhas palavras, que possam ser, Senhor, as palavras do teu coração. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Os irmãos, desculpem o texto muito longo, mas se não fosse lido todo, não seria possível entender. Só para a gente complementar, eu tenho um único versículo que está em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, diz assim. É o Senhor falando, tá? Falando através de Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra,
para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia. É ouvir o Senhor dizendo que procurou por alguém que pudesse orar por aquela terra, que ele não queria destruir. Mas aquele momento que Ezequiel ali profetizava, era um momento de tanta corrupção, principalmente entre os sacerdotes. A liderança daquele povo eram os mais corruptos, eram os mais infiéis, eram aqueles que buscavam muito mais as coisas que não eram do trono de Deus. E ouvir o Senhor dizendo que ele buscou um único homem. E o Senhor não diz nem que é justo ou injusto. Ele diz: eu busquei alguém que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse esse povo. E eu não encontrei. O que é a brecha? O que é a brecha? Quando a gente fala, né, de construção, de muro, de alguma coisa parecida com isso, a gente sabe que a brecha é aquilo que está entre dois pedaços, né? Se for um muro, é algo que está no meio daqueles dois pedaços de muro. No caso do Senhor Deus, falando ali, a brecha é porque cada cidade era geralmente circundada por um muro que preservasse aqueles que lá dentro estavam, para que aqueles de fora não atacassem, e existiam pedaços abertos para que as pessoas entrassem e saíssem. A brecha, ela é algo entre duas coisas. A brecha pode ser algo entre duas pessoas. A brecha pode ser algo entre uma pessoa e alguma coisa. A brecha é sempre alguma coisa que está faltando ser preenchida de alguma maneira por alguém. No primeiro texto, quando nós vimos, Abigail se colocou na brecha. Abigail se coloca na brecha para interceder por aquele marido que ela mesma sabia que era doido, do mal, né? E totalmente desvairado, porque sequer reconhecia o que havia sido feito para ele pelo próprio Davi, pelo exército de Davi. Aquele moço que fazia parte daquela comunidade de Nabal, que vai correndo dizer à sua senhora: olha, Davi está vindo aí e vai acabar com todo mundo, não vai sobrar um, é a palavra de Davi, né? Ele disse: não vou deixar um único do sexo masculino sobreviver, quer dizer, e acabar com aquela comunidade. Se não sobrasse um homem para dar continuidade àquela geração, não ia continuar, aquela família não iria ter continuidade. Mas Abigail, então, entendendo da dificuldade toda que aquilo tudo traria para a vida deles todos, ela reconhecendo tudo que havia sido feito por Davi e seu exército e seus homens, ela corre então para fazer aquilo que Davi havia pedido no primeiro momento. Ela vai levar alimentos e carne, e água e vinho e tudo aquilo que aqueles homens poderiam estar precisando. Ela coloca tudo num jumento e vai. E as palavras dela para Davi são palavras de muita humildade, né? Ela se coloca diante de Davi como serva em primeiro lugar.
ela se coloca diante dele como necessitada do seu perdão, da sua comiseração, daquilo que poderia mudar o coração daquele homem. Essa mulher diz. Ela reconhece o que ele fez, ela dá a ele tudo aquilo que ele precisava e ela pede perdão pelo seu marido, dizendo inclusive, né, que ele estava tomado de loucura porque não compreendia as palavras que havia dito. E nós? Quantas vezes nós somos chamados a interceder? Eu creio muito na ação do Espírito Santo na condução do culto da igreja. Muito. Eu tenho percebido isso muitas vezes. Às vezes a gente até conversou sobre isso na escola dominical, que aquele tema que eu vinha, às vezes 2 semanas, eu venho aqui uma vez por mês, então eu levo quase um mês preparando aquilo que eu vou trazer, né? E aí, de repente, no dia que eu vou trazer a mensagem, a gente fala a respeito do assunto que na noite, então, vem para fortalecer aquilo que a gente já havia conversado de manhã. E hoje não foi diferente. Foi muito interessante porque nós temos um momento de intercessão na igreja. E esse momento de intercessão, ele não é único e tão somente para que a gente ore pelas pessoas que estão ali naquele papel que a gente coloca lá na frente. O momento de intercessão, ele precisaria ser um momento em que nós nos colocássemos na brecha entre o mundo e Deus. Quando Deus diz para aquele povo lá, aquele povo idólatra, que não é diferente do povo de hoje, é só olhar a igreja, né? Vazia, e olhar as ruas como elas estão. Cheias de barzinhos. Para eu chegar aqui hoje, eu passei acho que por uns 20, que não dava nem para passar com o carro direito. É só ver as igrejas como elas estão hoje. É esse povo que é idólatra, não as pessoas que faltaram à igreja hoje, não é isso. Quando nós intercedemos, nós precisamos lembrar que a intercessão, ela é entre aquele que necessita e Deus. E nós estamos nos colocando naquela brecha. Na brecha daquele que está afastado de Deus de alguma forma, ou necessitando de Deus de alguma forma. E quando nós nos esquecemos de todos aqueles que estão lá fora, quando nós nos esquecemos dos povos de uma maneira geral idólatras, os países idólatras, as nações que guerreiam por religiosidades que não levam ao Deus supremo, ao Deus único, ao Deus que nós conhecemos. Nós precisamos aprender a orar também por esses. Nós precisamos aprender a orar pedindo a Deus pelo Haiti, pelos povos da África, pelos povos muçulmanos, pelos povos da Bahia, pelos povos de Osasco, pelos povos que estão, pelos povos, nações, comunidades, bairros, pessoas e casas que estão afastados de Deus.
Nós temos uma frase que o próprio Senhor diz que se o seu povo se lembrar, se ajoelhar e se voltar a Ele. Mas quantas vezes nós nos voltamos a Deus? Porque quando nós fazemos um momento de intercessão, e eu estava começando a dizer sobre a ação do Espírito Santo na distribuição, acho que das ações do culto, ele trabalha no coração do pastor que preparou a liturgia. O Espírito Santo trabalha no meu coração, que vou trazer a mensagem. O Espírito Santo já trabalhou no coração de vocês que quiseram vir à igreja hoje e que conseguiram, desejaram, estão aqui. O Espírito Santo, de uma maneira geral, ele vai trabalhando todo o momento, né, do culto. Não é só nós sairmos de casa, pegarmos o carro, ou o ônibus, ou o Uber, ou seja lá o que for, ou bem a pé. Não é só isso que nos traz à igreja. É a ação do Espírito Santo. E quando eu comecei a dizer que eu creio muito nessa ação, é porque a gente tem esse momento de intercessão que é logo antes do louvor, ou geralmente no meio do louvor, mas está ali sempre muito perto do louvor, né? E o pastor, sem saber qual era o texto que eu ia trazer, ou a meditação que eu ia trazer, o pastor colocou a intercessão para o final da minha mensagem. E se isso não for obra do Espírito Santo, eu não sei mais o que. Porque eu creio muito que no momento da intercessão hoje, nós vamos ter um momento de intercessão diferenciado. Não porque eu estou falando aqui, mas porque o Espírito Santo está agindo entre nós. E quando nós estivermos então intercedendo, já há algum tempo, é interessante como as coisas vão acontecendo, né? Há algum tempo já que eu venho ouvindo os momentos de intercessão que são feitos aqui na frente da igreja, eu fico pensando assim, mas, meu Deus, tem tanta gente aqui dentro, eu tenho certeza, que não colocou o seu nome lá fora. Pessoas que vêm à igreja normalmente, assiduamente, e não colocam naquele papel da intercessão as suas necessidades. Não porque não creem, mas talvez por vergonha. Por vergonha de ter o seu nome colocado aqui à frente de todos, por vergonha de ser colocada a sua necessidade para que todos saibam. Eu fico pensando assim, Senhor, como é que nós vamos fazer para orar por essas pessoas? Como é que nós vamos fazer para orar por aquele que não pediu para orar por ele? E não é porque ele não pediu que ele não precisa. Então, eu tenho uma proposta sempre no meu coração de olhar para aqueles que se sentam ao meu lado, né? Alguém me perguntou esses dias, mas você não senta ali normalmente? Eu falei, não, eu sento ali, eu sento aqui, eu sento lá, eu sento lá. Eu sento onde o Senhor mandar eu sentar. Principalmente se eu estiver sozinha. Se estiver com as crianças, aí eu boto, né, eles vão mais para frente. Mas se eu estiver sozinha, eu sento, eu entro, olho e sento. E aqueles que se sentam ao meu lado é aqueles que eu vou levar no meu coração para a semana. Vou levar comigo sem saber o que eles precisam. Levo o rosto, levo o nome, se eu conhecer. Se eu souber o nome, se eu não souber o nome, eu levo o rosto, eu levo a imagem e levo no meu coração, pedindo a Deus que fortaleça em nós, em todos nós, o desejo de orarmos uns pelos outros. Se eu orar por você e você orar por mim, eu não preciso orar por mim. Porque eu vou dizer assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida.
Aquilo que eu preciso, o Senhor sabe. E se você orar por mim, você não sabendo o que eu preciso, você vai orar da mesma maneira, fortalecendo aquilo que o Senhor deseja que nós peçamos a Ele, que seja feita a vontade dEle em nós. Então, é claro que quando nós sabemos o motivo da intercessão, nesse caso aqui de Ezequiel, quando nós sabemos o motivo, Deus estava pedindo por alguém que intercedesse por aquele povo, né? Havia um motivo. Quase sempre, quando nós sabemos o motivo, parece que mais fácil de orar. Fica mais tranquilo orar. Se eu sei que um irmão ou uma irmã precisa de emprego, eu vou orar pelo emprego. Eu vou orar pedindo ao Senhor que dê emprego. Mas se eu orar da mesma maneira por aquela pessoa, dizendo, Senhor, faça a tua vontade na vida dela, eu também estou dizendo a mesma coisa. Então, nós precisamos aprender a interceder. Nós precisamos aprender a interceder não somente por aquilo que vem aqui à frente e é colocado para todo mundo. Nós precisamos aprender a interceder. Abigail sabia o motivo pela intercessão. Quando ela foi a Davi, ela sabia o que ela estava querendo. Quando ela foi a Davi, ela sabia o que ela precisava. Quando ela foi a Davi, ela sabia que estava intercedendo pelo seu marido. Quando Deus procura um homem ou uma mulher, geralmente é um homem, quando Deus procura alguém para interceder por aquele povo, também havia um motivo claro. Mas nós temos uma porção de pessoas que aqui hoje não estão. Se você se lembrar de alguém, quando nós estivermos intercedendo aqui, se você se lembrar de alguém que aqui hoje não está, coloque essa pessoa no altar do Senhor. No momento em que você estiver intercedendo, coloque essa pessoa no lugar, como se ela estivesse ao seu lado. Coloque no altar do Senhor os desejos que aquela pessoa possa ter. Nossas orações, elas precisam sempre ser embasadas da adoração ao Senhor, né? Quando nós vemos Abigail falando com Davi, ela lembra de todos os feitos de Davi. Ela lembra de todas as qualidades de Davi. Ela fala para ele, né? O Senhor é bom, o Senhor fez isso, o Senhor esteve ao nosso lado, o Senhor nos guardou, o Senhor cuidou de nós. Então as nossas orações, elas precisam ser assim, nos lembrando primeiro daquele que nos guarda, daquele que nos cuida, daquele que está ao nosso lado sempre, para depois nós nos lembrarmos daquilo que nós precisamos. Seria muito bom chegar no altar do Senhor sem nada para pedir. Seria muito bom chegar no altar do Senhor tendo apenas motivos de gratidão. Nós ainda não alcançamos isso. Nós ainda precisamos pedir. Mas que o nosso coração seja muitas e muitas e muitas e muitas vezes mais grato do que pedinte. Que nosso coração seja muitas e muitas e muitas vezes mais leve do que carregado de dor, de sentimentos que nos levam muitas vezes a
até a não querer sequer orar. Eu vivi momentos na minha vida de não querer orar. Aliás, eu vivi momentos em que eu não queria nem que Deus falasse comigo. Porque eu estava muito brava com tudo o que eu estava passando. Mas, quando a gente começa a sentir que o Espírito Santo está ao nosso lado, nós nos voltamos para Deus de novo, nós vemos o quanto nós precisamos dele. E precisamos dele tanto quanto o nosso irmão. Eu não preciso mais de Deus do que ajuda. Eu não preciso mais de Deus do que amigo. Eu não preciso mais de Deus do que o Sérgio. E nem o Sérgio precisa mais de Deus do que eu. Nós precisamos de Deus, todos, em todo o tempo. De maneira igual. Porque se eu precisar menos de Deus, é porque eu sou melhor. Ou se eu precisar mais de Deus, é porque eu sou pior. Não pode ser assim. Somos iguais perante Deus. E assim sendo, a intercessão, ela vem de encontro a isso. A nos nivelar. A nos colocar igual. Nós hoje vamos fazer um momento de intercessão extremamente diferenciado do que fazemos sempre. Nós vamos interceder primeiro pela nossa igreja. Porque nossa igreja, a igreja, não a igreja física, as paredes da igreja, a nossa igreja, comunidade, a nossa igreja, pessoas, a nossa igreja, corpo de Cristo. Nós vamos primeiro orar por ela. Porque é dela que saem os seus líderes. Não é de outro lugar. Depois nós vamos orar, interceder pelos nossos líderes. Esses dias eu vi um texto magnífico, falando da necessidade. Começa assim, uma pergunta. O texto começa com uma pergunta. Você já orou pelo seu pastor hoje? Aí eu falei, não. Eu não tinha orado pelo meu pastor. Da mesma maneira que eu não tinha orado pelos líderes da minha igreja. E se o meu pastor e os líderes da minha igreja não estiverem de pé, como é que a minha igreja vai estar de pé? Então nós vamos orar pela igreja, nós vamos orar pela liderança da igreja, nomeando mesmo. Nós vamos orar pelo pastor Augusto, nós vamos orar pela esposa do pastor Augusto, nós vamos orar pelos filhos do pastor Augusto, as filhas, o genro, nós vamos orar pela família do João, pela família do Sérgio, pela família do Alto, nós vamos orar pela liderança da nossa igreja. E depois nós vamos orar por nós, colocando a cada um de nós no altar do Senhor. Então eu vou precisar de 3 intercessores hoje. Eu vou interceder pela igreja. Eu gostaria que alguém se levantasse para interceder pela liderança da igreja. Eu gostaria que alguém se levantasse para orar por nós. Gostaria que a última oração por todos nós fosse feita pela Eliana. Pode ser? Pode? Eu preciso de alguém que ore pela liderança da igreja. Algo? Nós vamos ficar aqui à frente, mas eu queria que todos se colocassem em pé mais aqui à frente. Porque quando nós formos orar por todos nós vamos estar juntos.
E eu queria que o grupo de louvor já se lembrasse que quando nós terminarmos esse momento de intercessão, vocês têm mais um louvor, tá bom? Se você pudesse colocar em pé, se for muito cansativo do Sérgio, você fica à vontade para sentar. Nós vamos orar então pela nossa igreja. A nossa igreja, ela inclui a nossa denominação, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A nossa igreja inclui a Igreja de Vila São José,